Oi, então, de novo, esse desenho aqui tá super acelerado. Só pra ter uma ideia, levou mais de 1 hora pra gravar. Normalmente é 1 hora, só que levou mais de 1 hora pra gravar em partes. Tipo, acho que foram 5 partes porque eu fiquei indeciso sobre o desenho. Mas eu vou pular isso. E eu só queria deixar minhas desculpas pra pessoa que pediu o desenho de uma jiboia porque eu não consegui desenhar muito bem. E porque eu lembro de ter perguntado se não queria nenhum detalhe extra no desenho. E por algum motivo a pessoa deletou o comentário. Eu não sei se eu fui muito rude ou sei lá. Então, desculpas aí, pessoa que não lembrou o nome da conta de usuário. Eu desenhei o seu pedido. Tá aí. Então, eu tô assistindo uma série chamada The Expanse. Eu acho que é assim que pronuncia. The Expanse. Mas eu acho interessante a premissa da série. Spoilers, tem a ver com o espaço e aparentemente não é uma série nova, mas eu achei a premissa da série interessante de uma possível guerra entre Terra e Marte e o cinturão de asteroides e blá blá blá. E mais também com a tecnologia alienígena que eu comecei a pensar no seguinte, não tem nada a ver com a série exatamente, mas eu comecei a pensar, e se a vida não for uma coisa rara? Tipo, ela não é nem um pouco rara. Tipo, a previsão científica é que ela é rara, assim, pelas condições da Terra, de um cálculo de sei lá o que, de possibilidade de existir vida, condições certas, etc. Distribuição de recursos e tal, tanto faz. Mas e se a vida não for rara? Na verdade, ela for muito comum. E o problema for que o universo não é propenso à vida de uma forma tão duradoura. Ou pior, e se a vida não for rara e ela estiver nos cercando o tempo todo e a gente não conseguir identificar porque a gente é incapaz de notar variações de certos tipos, ou até mesmo se a gente não consegue perceber a dimensão do nosso universo realmente, porque a gente percebe as coisas em 3 dimensões, mas nós já sabemos, eu acho que são de 6 dimensões, ou um pouco mais, eram 8 ou 12. E assim, pensando só em dimensões é uma coisa, e pela falta de entendimento, pela falta de capacidade de interpretar outras camadas de existência no universo, talvez hajam mais formas de vida, não necessariamente mais evoluídas, mas que por nós não atingirmos esse nível de compreensão ou até mesmo sermos incapazes de estar nesse nível de existência, nós não percebemos. Sei lá, pode ser até bizarro pensar assim, porque eu acho meio estranho que eu tô pensando em coisas que tecnicamente não existem, mas a gente tem ciência, pelo menos pela ciência, que a gente não conhece tudo e não tem resposta para tudo. Na verdade, eu acho que, se eu não me engano, a ciência não é é verdade absoluta. Isso é bom, mas ela não busca a verdade absoluta. Ela está procurando sempre as respostas mais próximas da realidade, ou melhor, mais próximas que conseguimos aplicar de forma real, sabe? Então, depois de testarmos várias vezes até um ponto que não conseguimos desprovar uma teoria, ela se torna o mais próximos que temos da verdade. Embora isso possa ser testado no futuro e, se provado em verdade, substituído por uma teoria ainda melhor e mais que será testada mais vezes, até chegar a esse ponto de ser tratada como um ponto fundamental. Isso é minha fala como leigo, tá? Mas assim, para pra pensar que a vida pode ser tão presente no universo,
mas ela se destrói tão rápido que nós não temos nem a capacidade de perceber que ela existiu. E a humanidade pode ser a única que sobreviveu tanto tempo, ou ela pode ter literalmente ter nascido agora, na visão do universo, e as outras nem conseguiram nos perceber. E por isso a gente não consegue encontrar nenhuma, porque nós somos muito novos, talvez novos demais, para sermos tratados como vida. Ou pior, como vida inteligente ou vida que mereça existir. E assim, pode ser que a vida seja tão presente, mas tão presente que ela viva aqui, entre nós, digamos assim, não como alienígenas que vieram visitar e substituir pessoas, mas é tipo, a gente não pode perceber que ela existe, nem a tecnologia ou a, sei lá, magia, como você quiser chamar, porque a gente não é capaz, a gente não sustenta uma capacidade de interpretar os estímulos existentes no universo a certo ponto que somos incapazes de perceber outros estados da existência, outros estados da percepção que nós deveríamos ser capazes para compartilhar a experiência de viver com outras espécies de vida inteligente, porque vida pode variar muito a definição. Você pode definir uma rocha como viva? Talvez sim, dependendo da definição que você busca. Se existe uma rocha que respira e se alimenta de silício, uma vida, sei lá, baseada em rocha. Porque os seres humanos, as espécies aqui na Terra são basicamente compostas de seres baseados em carbono, se eu não me engano, essa é a definição que se dá. Mas sei lá, se por um acaso tivesse vida baseada em hidrogênio, elementos que desconhecemos e não temos nem noção de que poderiam existir, não seria uma surpresa da incapacidade do ser humano de definir vida, porque podem existir até rochas vivas que nós não definimos como seres vivos. Vida que é vidro. Pode ser bem bizarro, pode ser algo que a gente não consegue interpretar, tipo, sei lá, uma nuvem de gás que pode ser considerada viva e consciente de seus atos. E seria ser imperceptível ao olho humano ou a equipamentos, porque seria tratado como um gás se movendo em um ambiente. Então, eu acho que nem daríamos atenção à existência de uma vida assim, a não ser que se destacasse muito. Tipo, sei lá, um alien polvo gigante de 2 metros, 3 metros. Aí daria atenção. Mas algo que a gente não consegue propriamente ver ou interpretar que existe como vida, seria muito bizarro. Agora imagina que um ser humano nasce com a capacidade de interpretar a mais. Aí seria loucura para esse ser humano. Eu acho que eu vou parar por aqui porque já são mais de 4 da manhã, eu ainda não dormi, então eu tô viajando muito. Mas é isso a ideia. Eu comecei a viajar só nisso. Até. E bons sonhos?